No campo, nos escritórios ou nas granjas, a liderança está em tudo. Ela aparece nas decisões difíceis, no exemplo silencioso, na escuta ativa ou até no cuidado com os detalhes do dia a dia. Na suinocultura, onde resultados dependem de pessoas, processos e paixão, liderar não é um cargo, é uma atitude. Neste episódio, vamos explorar o que realmente define uma liderança eficaz, como cultivar uma cultura de alta performance nas granjas e o que diferencia os líderes que inspiram daqueles que apenas gerenciam. E para essa conversa, trouxemos alguém com vivência real, com histórias do campo, uma visão prática sobre como liderar times técnicos, lidar com desafios e formar pessoas. Fala turma, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Granja 360, o seu espaço de troca de informação, de experiência e aprendizados na suinocultura. Hoje vamos falar de liderança na prática, um tema que traz liderança que move resultados, atitudes, exemplos e lições de campo. Nosso convidado de hoje é alguém que vive isso diariamente na prática. E aí, Leonardo, seja muito bem-vindo. Ô, Vitor, cara, que honra. Estamos chegando ao 10º episódio do nosso podcast Granja 360. Cara, que alegria estar aqui em mais um episódio e ainda mais falando de um tema que tem uma relevância gigante aí para os fomentos, para as equipes técnicas, equipes comerciais. Eu acredito que o nosso convidado também tem muito a agregar no que a gente tem a dizer. A gente sabe que liderança não é apenas olhar números, fazer gestão de dados, né, Vitor? É realmente, como você comentou, fazer uma escuta ativa, tratar de conflitos e, mais do que tudo, tratar de pessoas. Liderança é um tema fundamental. Eu acredito que a gente vai trazer um vídeo de qualidade aí para quem está nos ouvindo. Perfeito. Vitor, eu queria só aproveitar então para chamar o público para seguir o Granja 360 no Instagram, @granja.360, e a partir dali você tem um direcionamento para todas as redes sociais. Lembrando que os vídeos completos saem no YouTube e no Spotify, tá? E ali a gente tem material semanalmente aparecendo ali, os cortes no Instagram, quinzenalmente soltando os vídeos completos, os episódios completos no YouTube e no Spotify. Então, você é muito bem-vindo para seguir e compartilhar esses episódios com a sua equipe, com os seus colegas de trabalho e nos escutar e divulgar esse trabalho que a gente vem conseguindo alavancar cada dia mais. E a gente não conseguiria alavancar esse trabalho, Vitor, se não fosse as nossas patrocinadoras, os nossos apoiadores, certo, Vitor? Então, acho que vale, esse é um oferecimento dos nossos patrocinadores, que então é a Zooprofit Animal Nutrition, transformando as bases da natureza em inovações tecnológicas para a produção animal. A gente tem a Guide, Gestão e Desenvolvimento, que é a mentoria que você precisa para transformar a sua equipe em uma equipe de excelência. A Auster Nutrição Animal, precisa e ágil. E também temos uma nova parceira, né, Vitor? Foi anunciada no episódio anterior, a Top Pigs Norsvin, a mais inovadora empresa de genética suína do mundo. E esse trabalho, mais uma vez, só acontece porque a gente tem o apoio de pessoas e empresas aí que acreditam no potencial do Granja 360. Perfeito, Leonardo. E esse episódio conta com a participação também de uma pessoa muito especial, que foi nosso professor na pós, né, Léo? Ele estava ali na nossa lista dos top 10 para participar desse projeto. A gente conseguiu uma agenda com ele, a gente sabe que tem uma agenda bem corrida, mas deu muito certo aí para que esse 10º episódio fosse com ele, né, Léo? Fosse com ele, bem, cara, é uma honra. Bem bacana. Posso chamar nosso convidado especial aí? Por favor. Perfeito. Então, assim, ele é médico veterinário, tá? Formado pela Universidade Federal do Paraná, especialista na área de produção animal, tem MBA em gestão empresarial e pós-graduação em marketing, MBA em gerenciamento de projetos, é mestre e doutor em ciência animal, tem uma vasta experiência em nutrição e saúde animal. Atualmente é gerente comercial América do Sul em uma grande multinacional de muita relevância para o mercado da suinocultura, e ele é ex-presidente da Associação Brasileira de Veterinários Especialistas em Suínos na região aí do Paraná, e ex-conselheiro da Diretoria Nacional da Abraves. Quando se fala nesse nome, todo mundo já sabe quem é. Seja muito bem-vindo, Tom Kramer. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Vitor, pela oportunidade de estar aqui, especialmente neste 10º episódio, né? Que satisfação estar aqui com vocês.
Muito obrigado, Tom. É uma honra tê-lo aqui. Mais uma vez agradecer a sua participação. E, Tom, a gente sabe, você é uma pessoa aí que tem grande relevância no cenário da suinocultura, mas a gente quer te conhecer um pouquinho mais, Tom. E de praxe a gente faz uma pergunta, que é o que te motiva, Tom? O que te faz acordar todos os dias e sentir essa paixão pela suinocultura e fazer o seu trabalho diariamente? E completando ela, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, como que você conheceu a suinocultura, por favor. Que legal, Leonardo. A primeira pergunta, né? O que me motiva? Eu tenho um privilégio de ser pai de duas lindas meninas e tenho uma esposa maravilhosa, né? E a gente sempre conversa sobre as oportunidades que a vida nos dá, né? E eu gosto de pensar que cada dia é como uma página em branco em um livro que precisa ser escrito. E dentro de todo esse esforço de escrever as melhores páginas possíveis, né? Eu sempre digo para as minhas filhas, né? Acorde, ou logo que você acordar, agradeça e sorria. E o teu dia vai ser espetacular, né? Então, talvez seja esse o meu propósito que me move todos os dias, né? Escrever a melhor página que eu possa nesse capítulo da vida. Que legal, Tom. E sobre a suinocultura, né, que você pergunta, eu tenho a felicidade de ser filho de suinocultores também, né? A suinocultura, desde minha adolescência, ela faz parte da minha vida, foi quem me proporcionou a oportunidade de me tornar veterinário e chegar até onde estou. Não posso deixar de mencionar a produção de leite também, né, que num primeiro momento era era a minha preferência, a minha formação, ela originalmente foi voltada para a produção de leite, mas aí ao longo da história da vida, a suinocultura passou a fazer parte e felizmente eu me apaixonei. E aqui estou, né? Depois de 25 anos de formado, de trajetória como veterinário, estou aqui, graças à suinocultura. Perfeito, Tom. O líder, ele começa pelo exemplo, né? Para a gente puxar a nossa primeira pergunta, Leonardo e Tom, eu queria puxar um assunto assim nessa questão da liderança, né? Com a tua experiência, Tom, o que realmente você vê que diferencia um gestor que apenas coordena ali as tarefas do dia a dia de um líder que transforma a equipe, que muda cenário e que transforma a vida das pessoas? A liderança, na minha visão, ela não tem nada a ver com um cargo. A liderança ela tem a ver, na minha visão, com a capacidade de transformar pessoas, né? Em transformar pessoas para melhor. Ao longo da minha vida, eu tive a oportunidade de participar do movimento escoteiro e muita gente sabe disso, né? Eu sempre faço questão de mencionar a importância que os valores escoteiros eles tiveram na minha formação. E o fundador, Baden-Powell, ele, lá no início dos anos 1900, quando ele iniciou esse movimento, ele já falava que não existe melhor forma de ensinar do que é o exemplo, né? E o exemplo traz consigo a liderança. E a liderança, ela vem de pequenos atos, de pequenos gestos, e de todos, né? O José Francisco, que é vice-presidente da empresa em que eu trabalho, ele, em dada ocasião, ele fez um comentário que eu carrego comigo, que ele disse que todos somos líderes uns dos outros, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo que essa liderança ela vem, por exemplo, de vocês, com este movimento que estão exercendo aqui com a Granja 360, né? Vocês estão transformando vidas, né? Então, vocês estão sendo bons exemplos para muitos que seguem, né? E assim carregando consigo, deixando boas marcas, né? E esse é o grande diferencial de um bom líder, que não necessariamente precisa ter um cargo expresso, não é? Perfeito. Você já vivenciou alguma situação, Tom, que viu ali a postura de um líder ou até mesmo a ausência dela, que tenha mudado ali completamente o rumo de um time, de um cenário, de uma realidade? Tu tem alguma vivência, alguma experiência ali, algum caso que possa comentar com a gente, trazer algum exemplo? Acho que todo dia a gente tem a oportunidade de presenciar isso, né? Então, se a gente
pensa na sociedade, o caos, ele não se sustenta por muito tempo, né? Porque em dado momento surgem pessoas de destaque que tendem a organizar a situação. Então, a gente pode considerar isso dentro de uma estrutura de uma granja, né? De um setor, da maternidade, por exemplo. Alguém vai se destacar para direcionar as atividades, organizar os processos. Na simplicidade que seja, sempre vai ter aquela pessoa que se destaca naturalmente. E isso é dentro da realidade de uma grande e isso é dentro da realidade de uma empresa, né? Então, você vai ter diferentes pessoas que se destacam focados em um objetivo e que vão arrastar o grupo, né? Pode ser um pequeno grupo, pode ser diferentes multidões. Perfeito. Excelente, Tom. Tom, e seguindo essa linha de raciocínio, muitas vezes a gente vinha até comentando antes da gente iniciar a gravação a respeito de feedbacks, né? Comentar, saber trazer para as pessoas ali o que realmente a gente precisa falar. Como você lida com isso, Tom, quando você precisa dar um feedback? Como você consegue equilibrar uma escutativa, você escutar o que a pessoa tem que falar, porque o feedback é isso, é a troca, só que sem perder a autoridade? Como você equilibra essa situação? Talvez esse seja um dos grandes desafios, Leonardo, porque, especialmente na nossa cultura latina, o feedback, quando ele traz uma mensagem que possa ser recebida como negativa, ele é difícil de ser passada e também é difícil de ser aceita, não é? E eu vejo que muito disso tem a ver por conta do confundimento que tem entre o fato e a pessoa, né? Então, muitas vezes, quando nós recebemos um feedback negativo, nós recebemos encarando a pessoa, né? Como sendo algo para nós, como indivíduo. E, na realidade, não. O feedback ele deveria ser, ou deveria ser passado e deveria ser recebido com base no fato, no comportamento, né? E tudo isso passa a ser diferente. Eu gosto de pensar também que, e talvez essa seja uma introdução que eu faço quando preciso conversar com alguém a respeito de situações, que só busca a mudança positiva aquele que ama, né? E isso não é uma visão que normalmente nós temos no nosso dia a dia, né? Falar de amor ainda é um preconceito, especialmente no nosso meio, né? Mas, na realidade, quando nós queremos o bem de alguém, quando nós queremos a mudança positiva de alguém, isso tem a ver com o amor, né? Então, aquilo que a gente quer de melhor para o outro. Então, quando se cria esse vínculo e se cria essa autorização de compartilhar deste sentimento, cria-se normalmente um ambiente de confiança para que haja troca, né? Então, é importante essa oportunidade de criar um ambiente de oportunidade de conversa, de falar e ouvir não só no sentido de escutar, mas entender o sentimento que está associado, né? E quando a gente consegue fazer isso, nós criamos esse ambiente propício para troca de sentimentos, de oportunidade de mudança, de crescimento coletivo, propriamente dito. Excelente, Tom, mas eu vejo que também muitas vezes nós precisamos, não como um feedback, mas fazer cobranças para a equipe. Muitas vezes é necessário cobrar, corrigir erros que possam estar acontecendo no processo. Como que você lida com situações na prática em que você precisa corrigir uma situação, corrigir algum problema, sem desmotivar aquela pessoa, sem desmotivar a equipe, sem perder o desempenho da sua equipe? Tem alguma experiência na prática? A mudança ela só vai acontecer de fato quando as pessoas envolvidas entendem a razão pela qual elas estão fazendo o que fazem, né? E entendem o porquê da necessidade da mudança, né? Então, somente quando há essa situação que a mudança vai acontecer. Então, eu vejo que é importante nós criarmos a conversa, né, o diálogo, no sentido de mostrar qual é o objetivo a ser alcançado, qual é a situação atual e, em conjunto, entender o que é necessário para levar à mudança, né? Havendo essa percepção,
conseguimos chegar à decisão de mudar e, consequentemente, ao comprometimento. Porque se não for assim, a mudança não vai acontecer, né? Então, o gestor deixou aquele ambiente e volta ao comportamento inicial. Então, de novo, né, ter o propósito estabelecido, o objetivo claro e só assim você vai conseguir o comprometimento para que haja a mudança propriamente dita. Excelente, Tom. Ô, Tom, vamos falar um pouquinho sobre a formação de novas lideranças, igual tu comentou, né, que nós somos líderes que formamos outros líderes e assim sucessivamente. Um dos grandes legados de qualquer líder, né, é a sua capacidade de formar outros líderes. E na suinocultura ela não pode ser diferente. A gente está num mercado com grande demanda de profissional de área técnica e também área operacional, e que a gente que precisa de pessoas boas, com atitude, com visão. E eu queria entender um pouquinho de você, qual que é a tua visão e como que você vê essa questão de preparar novas pessoas. O Vitor, é interessante, e você falando, eu lembro de uma ocasião em que nós estávamos organizando um acampamento para escoteiros, né? E a gente organizou esse acampamento para 20 participantes. E na hora de acontecer a atividade, só apareceram 5. Né? Só confirmaram a presença 5. E aí o grupo de adultos que estava organizando esse acampamento se preocupou, puxa vida, só temos 5. Né? Todo o grupo, os outros 20 não vão participar. E esse momento foi um estalo para mim, porque muitas vezes nós damos atenção àqueles que não querem aproveitar a oportunidade e deixamos de lado aqueles que querem. E isso tem a ver muito com a sociedade que nós vemos hoje, né? Nós falamos muito da dificuldade de mão de obra, da dificuldade de pessoal, porque nós damos atenção àquilo que nós não temos e deixamos de dar atenção àquilo que nós temos. E aí, nesse momento do acampamento, assim, vamos fazer esse acampamento mais legal, mais incrível para essas 5 pessoas que vão participar conosco, né? E aí eu trago isso para o nosso dia a dia. Quanto que a gente está dedicando de tempo, de atenção, de formação para ensinar, para educar, para formar estas pessoas que realmente querem, né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, um outro aspecto é que muitas vezes, no nosso dia a dia, com base nas nossas rotinas, nós esquecemos que quem está em formação não tem a experiência. Muitas vezes não tem o conhecimento e talvez precise desenvolver a atitude. E aí nós que temos esse papel de desenvolver, precisamos ter consciência disso e proporcionar um caminho para que esses novos líderes, futuros líderes se desenvolvam, inclusive errando, não é? Porque só erra quem faz. Na realidade, existem 2 possibilidades de erro, né? O erro pela negligência, e esse precisa ser eliminado de fato, e o erro por tentar fazer algo novo. E quantas vezes nós punimos o erro? Não é? Então, quando nós estamos preparando alguém para exercer uma nova função, preparando alguém para fazer algo diferente, nós temos que entender que o erro vai acontecer, mas ele deve ser num ambiente controlado, não é? Então, nós que estamos preparando esses novos gestores, devemos dar essa condição que, apesar do erro, ela possa seguir evoluindo, inclusive incentivando a ir adiante. Legal. Como que você enxerga, Tom, essa questão? Nós temos, vamos dizer, algumas funções operacionais dentro de granja, dentro de equipe técnica, dentro de equipes de áreas comerciais, do pessoal mais novo, recém-formado, o pessoal que está chegando agora. Como você vê o papel do líder para despertar o protagonismo nessas pessoas e, ao mesmo tempo, como que essas pessoas, mesmo nessas funções e nesse cargo, conseguem expressar o seu papel de liderança? Perfeito. A gente só faz algo bem feito quando, primeiro, gostamos daquilo que estamos fazendo, e nem sempre é possível fazer aquilo que se gosta, mas decidimos fazer bem feito aquilo que nos propusemos a fazer, né? Então, trabalhar para que isso aconteça é fundamental. E isso é possível quando nós
mostramos a razão pela qual a pessoa deve fazer aquela função, cumprir aquela tarefa, né? Então, o primeiro objetivo, talvez, do líder seja mostrar a razão pela qual ela está desenvolvendo aquele papel. Seja o papel simples de fazer a limpeza de uma baia, seja o papel mais complexo de executar um parto ou conduzir um animal de uma instalação a outra. Entender qual a consequência desse processo é fundamental para que a gente tenha sucesso na execução. Desenvolver um propósito no exercício daquela função e a pessoa aceitar aquele propósito é fundamental para que ele possa desenvolver o gosto, a paixão por aquela atividade que está fazendo e assim desejar fazer bem feito. Legal, Tom. E como que você enxerga aquela pessoa que está naquele momento, talvez numa situação mais operacional, em um trabalho mais operacional, ou uma pessoa recém-formada, acabou de sair da faculdade, está ingressando no mercado de trabalho, mas quer desenvolver esse aspecto de liderança? Você sente que isso é algo como um dom, que a pessoa ela tem que ter o dom da liderança, ou é algo que pode ser desenvolvido? E como que isso pode ser desenvolvido nessa pessoa? Quais são? Eu sei que não tem uma receita de bolo, né, para você ser um bom líder, mas como a gente pode treinar essas habilidades? Existem aquelas pessoas que são líderes por natureza, né? Que parece que tem uma atração pelo holofote ou pela atenção das pessoas. Então, isso é inato, né? Mas, sem dúvida, a liderança ela pode ser desenvolvida, né? Existem as qualidades e virtudes, elas podem ser desenvolvidas nas pessoas para desenvolver os atributos associados à liderança, né? Isso tem a ver com desenvolvimento de confiança. Ninguém vai confiar, ou melhor, ninguém vai seguir alguém se não confiar nessa pessoa. E a confiança ela é desenvolvida ao longo do tempo, ao longo do relacionamento. Na realidade, existem alguns autores que, inclusive, falam sobre a confiança como uma fórmula matemática, né? Então, existe a fórmula da confiança, que ela é associada àquilo que eu falo, àquilo que eu faço e os sentimentos que eu proporciono, dividido pelo meu interesse pessoal, né? Então, veja que tudo isso é algo a ser desenvolvido, né? Então, é a atitude. Eu assumo o compromisso que vou fazer algo e eu faço. Aquilo que eu faço, eu decido fazer bem feito. E isso é percebido. Tudo isso é execução de curto prazo. Ao longo do tempo, eu vou proporcionando sentimentos positivos nas pessoas com quem eu convivo. E, obviamente, que toda relação ela tem um interesse, mas quando eu consigo equilibrar o meu autointeresse, né, com os interesses dos demais, mantendo isso em equilíbrio, eu crio uma condição de confiança, uma relação de confiança, que automaticamente mostra que vale a pena estar comigo ou a pessoa que está desenvolvendo. E, naturalmente, isso vai se desenvolvendo, vai criando a marca, vai criando a imagem daquele indivíduo. Isso vai tornando a pessoa um referente, um referencial. E, naturalmente, a postura de líder vai surgindo a partir daí. Qual que é o papel do tempo nesse processo todo, nesse meio que a gente está conversando agora? Você foi falando, eu fui pensando e até correlacionando um pouco isso com a geração que a gente tem hoje, né? Uma geração mais, como que eu posso dizer, um pouco mais acelerada, um pouco mais com vontade de crescer muito rápido, Com pressa. anseio, com pressa. E aí, a gente falando de liderança hoje, eu queria que você comentasse um pouco qual que é o papel do tempo nesse processo todo. Quando a gente aprende a andar, a gente não começa correndo uma maratona, né? Aliás, eu nunca corri uma maratona e não tenho pretensões de correr, né? Então eu não vou chegar nesse momento. Mas assim como um maratonista, eu comecei o meu primeiro passo e levei vários tombos, né? Então, existem primeiros passos a serem trilhados. Então,
tudo é um aprendizado. Tem aqueles que têm uma velocidade de aprendizado mais rápido, aqueles que têm uma velocidade de aprendizado mais lento. Tá? Então, esse é algo a ser entendido. Obviamente, e você comentou, Vitor, da ansiedade que a gente tem, né? E hoje o meio que a gente vive ele é propício à ansiedade, né? E tem vários estudos mostrando, inclusive, que a população brasileira está entre as mais ansiosas do mundo. Quando nós estamos buscando a preparação de novos líderes ou de novos profissionais, ou mesmo para trabalhar a nossa equipe, mostrar o caminho que será percorrido facilita muito a controlar essa ansiedade ou controlar as expectativas. Né? Então, é fundamental apresentar qual é o caminho que será trilhado, quais são as oportunidades e criar um plano de desenvolvimento para as posições mais simples. Ou mesmo para mim, qual é o meu plano de desenvolvimento? Qual é o plano de desenvolvimento pessoal de quem nos assiste? E esse deve ser um trabalho que cada um de nós deve trilhar. Para entender que de extensionista a gestor, existem conhecimentos, habilidades, atitudes que precisam ser desenvolvidas para chegar nesse ponto e trilhar esse caminho para alcançar esse posto. E a velocidade ela vai depender de cada um, mas existe esse caminho a ser trilhado. Excelente, Tom. Você comentou, são habilidades que com o tempo, como o Vitor comentou, a gente vai trabalhando e vai desenvolvendo. Mas para você, quais são as principais habilidades que um gestor, um líder, ele tem que desenvolver? Você falou muito da questão de confiança, desenvolver essa confiança da equipe, dos liderados para com o líder, mas quais outras habilidades que podem ser treinadas ou a gente já vai desenvolvendo no decorrer do tempo que você sente que é importante? Um dos grandes desafios que eu vejo hoje, e eu vivo isso no meu dia a dia, Leonardo, é a resiliência, né? É a capacidade de você recuperar-se dentro de um ambiente que traz adversidades diariamente, né? Então, nós estamos vivendo um momento de tensão no nosso mercado, né? Nós podemos sofrer com isso ou buscar alternativas para uma situação que nós não controlamos, né? Então, a resiliência ele é um ponto fundamental dentro dessa história. E para que isso aconteça, o autoconhecimento ele é fundamental. Né? E isso precisa ser desenvolvido. Né? E o autoconhecimento, o que é? É permitir entender por que nós reagimos às situações que nós vivemos da forma com que reagimos. E mais do que isso, entender como nós podemos melhorar as nossas reações frente às situações que nos são impostas. Seja uma situação adversa que a gente não controla, seja porque a nossa equipe teve um problema ou porque o gestor trouxe uma situação diferente. Né? Então, desenvolver o autoconhecimento, desenvolver a capacidade, a competência emocional, ela é fundamental. E não é fácil, mas ela pode ser e deve ser exercitada. Talvez hoje esse seja um dos grandes desafios que nós temos como sociedade em geral, seja no meio pessoal, seja no meio profissional. Excelente, Tom. Quando eu assumi uma vaga de liderança na empresa que nós trabalhamos, eu sempre escutei muito dizer que uma vaga de liderança ela acaba sendo uma posição solitária. Porque muitas vezes... Mas assim, no começo eu não acreditava tanto nisso. Eu falava, mas como solitário, né, cara? Eu vou ter os outros gestores, vou ter o meu superior ali. Eu não entendia como isso poderia ser solitário. Mas eu vejo hoje que isso é muito por conta da responsabilidade. Muitas vezes a gente não tem a quem recorrer. Então, realmente, a liderança ela exige e muitas vezes é a gente que tem que resolver aquilo para com a equipe. Muitas vezes, quando a gente tem uma equipe mais nova, a gente precisa ajudá-los a resolver. É a gente que tem essa responsabilidade. Então, eu acredito muito nisso que você comentou, a questão da resiliência. Eu acho que entra muito naquilo de inteligência emocional também. Saber lidar com os desafios, passar por cima e ter esse estoicismo ali de aguentar realmente e passar pelas dificuldades, né, cara? Isso é fundamental. Acho que inteligência emocional é uma palavra forte hoje que a gente pode lidar no mercado de trabalho. É fundamental, eu diria, Leonardo, porque
dentro desse isolamento, como você comentou, ele é verdadeiro e muitas vezes ele é criado por nós mesmos, né? Ou pela posição do gestor ou pelo ambiente da empresa, né? E aí você mostra a necessidade de criar um ambiente aberto, né? E criar esse ambiente aberto não é simplesmente dizer, não, todos têm voz, né? Mas será que essa voz está sendo ouvida? E a gente volta lá no começo da conversa, né, da escutativa que você bem colocou, né? Será que o ambiente em que nós compartilhamos o nosso meio de trabalho, ele realmente está aberto para ouvir? Ouvir sem julgar, ouvir sem condenar, ouvir no sentido de permitir que todos cresçam? Não é fácil, né? Criar esse ambiente não é simples, né? E o papel do gestor está dentro disso daí, né? Desenvolver oportunidades de que o grupo, a equipe compartilhe os seus sentimentos, suas emoções, suas dores, com a certeza de que será ouvido e que será apoiado, né? E algo que dentro do ambiente emocional que nós vivemos, ele é fundamental. Até porque, como você comentou, né, Vitor, a ansiedade, ela faz parte da nossa realidade, né? E a ansiedade traz com ela muita emoção. Então, criar esse ambiente em que possa se compartilhar as emoções com confiança, no sentido de todos se desenvolverem, vai permitir uma maior coesão no grupo e uma evolução. E aí, aqui é importante, né? Todos nós sabemos que isso é importante. Agora, executar é o desafio, né? E aí cada um vai conseguir desenvolver dentro da sua condição, desenvolver da melhor forma possível esse ambiente. Ô Tom, vamos levar a conversa um pouco mais da porteira para dentro. Eu acho que vale a pena a gente envolver os nossos produtores rurais. Hoje eu tenho... a gente trabalha hoje numa média de 140, 145 produtores diretamente dentro da cadeia produtiva na qual eu atuo. E hoje, na tarde de hoje, eu estava com alguns desses produtores em um projeto que a gente tem de educação continuada no campo, e eu fiquei refletindo muito sobre cultura. Porque a cultura ela é parte fundamental num processo de liderança. Inclusive, tem uma frase que eu gosto bastante do livro Monge Executivo, que fala que amar é servir e servir é liderar. Então, um líder que tem essa cultura de servir, acredito que é um líder que tem um diferencial. E hoje, dentro do cenário de produtor rural, a gente perdeu um pouco essa cultura de que ele também é um líder e que ele também é responsável por grande parte do processo produtivo. E hoje o que a gente estava trabalhando muito era assim, ele não é só um produtor de suíno, ele é um produtor de alimento. Uhum. E olha a nobreza dessa função e desse trabalho, né? Então eu queria que você comentasse um pouco com a gente qual que é o papel do produtor quando a gente fala de liderança, principalmente num país agro igual o nosso do Brasil. E esse é um ponto importante, né, Vitor? Porque a gente discute muito a importância do agronegócio na economia brasileira, né? E a gente está falando aí de 1/3 do PIB do Brasil associado com o agronegócio. Mas vai muito além disso, né? Vai na produção do alimento, né? Então, e o produtor muitas vezes não percebe essa importância, isso que ele está fazendo, né? Na rotina de estar trabalhando todos os dias com os animais, com a produção, ele esquece do valor que tá aí dentro. Seja para dar condições para a sua família, seja para proporcionar oportunidade para todas aquelas pessoas que trabalham na sua propriedade, para a sociedade em que ele está, e a gente está aqui no oeste do Paraná, que tem uma importância muito grande do agronegócio, né? E aí nós levamos todo esse alimento para o mundo como um todo, né? O Brasil é celeiro agrícola, é produtor de alimento, exportador de alimento. Quando a gente consegue mostrar essa importância para o produtor e valorizar, fazê-lo perceber esse valor, a situação muda, né? E aí você comentou do livro Monge Executivo.
Tem um livro que eu gosto muito, que é do Simon Sinek, que se chama O Porquê, né? O Comece pelo Porquê, em que ele fala muito sobre propósito, né? Então, quando o produtor percebe que mais do que ele estar alimentando o suíno, ele está ali produzindo alimento, e se ele percebe que o porquê daquilo que ele faz, que vai muito além de simplesmente entregar o animal para a cooperativa, e sim, daquele trabalho ele vai alimentar centenas, milhares de pessoas, o valor ele se transforma, né? Então passa a ser um propósito muito maior do que simplesmente alimentar o animal, fazer o manejo todos os dias, né? Perfeito. Excelente, Tom. É uma pena que o tempo ele vai passando muito rápido, né, cara? Eu teria mais diversas outras perguntas para fazer pro Tom. Realmente uma aula, mais uma aula a gente teve com o Tom. Que honra, né, ter essa comunicação contigo, Tom. Eu agradeço mais uma vez bastante, é muito importante. Tenho certeza que esse conteúdo vai agregar bastante para as pessoas que estão nos ouvindo, né? E mais uma vez, Tom, peço licença para agradecer o público que vem nos ouvindo aqui no podcast Granja 360 e também agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, a Zooprofit, né, Vitor, a Guide, a Auster e a Topics, que vem Sem eles não faria sentido esse projeto, né, Leonardo? Então, é um pessoal, são as empresas que acreditaram nesse projeto, que fazem parte desse projeto desde o seu nascimento, desde a sua... do começo de tudo, né? Nós estamos aí apenas no 10º episódio, né? Só está começando aquilo que a gente tem desenhado aí para esse projeto Granja 360, que tenho certeza que é um projeto que vai ajudar muito aí na capacitação e na formação de novos profissionais, mas também que vai levar a educação continuada para o campo aí. Então a gente recebe bastante feedback positivo do pessoal da área técnica que está junto conosco no dia a dia aí. O pessoal tem comentado ali numa viagem e outra, entre uma granja e outra, sempre está ouvindo aí esse conteúdo e tem certeza que essa aula de liderança aí já entrou no favoritos ali vai entrar no favoritos ali de bastante pessoal. Com certeza, Vitor. E eu acredito também que depois dessa aula o pessoal vai deixar um gostei aqui no vídeo. Se está assistindo pelo YouTube, se está assistindo pelo Spotify, vai compartilhar com aquele colega que sabe que precisa ouvir essa aula, porque é muito importante. Compartilha com todo mundo, segue a gente no Instagram também, né, Vitor? @granja.360. É de extrema importância que vocês colaborem com esse trabalho aí de uma forma que a gente possa divulgar esse conteúdo que o Tom trouxe. Vamos ouvir mais um pouquinho o Tom. Tom, eu queria fechar aqui com você, te escutar mais um pouco. Fique bem à vontade, Tom. A gente gosta de deixar esse espaço no final para que você traga realmente insights. A gente fala dica de ouro, né, Isso aí, né, Vitor? Para aquela pessoa que tem vontade de assumir uma vaga de liderança, como ela vai se comportar nessa vaga, ou para aquelas pessoas que já estão liderando. Fique bem à vontade para trazer essa dica de ouro, Tom, por favor. Obrigado, Leonardo. Tem um filme que eu gosto muito, que é o filme O Gladiador, né? Quem teve a oportunidade de assistir o filme vai lembrar de uma cena logo no início em que o general Máximo está sobre seu cavalo junto à sua tropa, pensando na última batalha. E é uma tropa enorme, já todos cansados, e ele está ali no propósito de motivar o pessoal a fazer o seu melhor. E ele traz uma frase que eu adotei para a minha vida, e minhas filhas, logo no início da pouca idade, quando elas passaram a entender um pouco mais do que eu falava, né? Eu sempre falei para elas que tudo que nós fazemos deixa marcas. E essa era a frase do general Máximos nesse momento. E eu fui além. Tudo que nós fazemos deixa marcas, que podem ser boas ou ruins, de acordo com as nossas escolhas. Então, assim como todo dia é uma oportunidade de escrever uma página do livro da nossa vida, as escolhas que nós fazemos vão determinar como será a nossa história. E algumas vezes a gente vai fazer boas escolhas, outras vezes a gente vai fazer escolhas ruins, mas entender que tudo isso nos traz aprendizado. E nos traz a ser aquilo que nós somos hoje e vai nos fazer ser aquilo que nós seremos amanhã. Então, o convite que eu faço é: pense bem nas suas escolhas. Faça bem as suas escolhas para deixar boas marcas. E, naturalmente, a liderança acontecerá. Ela será uma consequência das escolhas que nós tomamos todos os dias. E é isso.
Excelente, cara. Perfeito. Que honra, mais uma vez, Tom. Muito obrigado pela participação, tá? É uma honra gigante pra gente ter você aqui. Então, muito obrigado, assim, eu acho que foi uma excelente aula, né, Leonardo? E a gente finaliza, então, com essa frase que tu trouxe lá no início, olha as oportunidades que a vida nos deu, né, Leonardo? É isso aí. Olha aí. Mais uma vez, Tom, em nome do Grande 360, muito obrigado. Fica aqui o nosso agradecimento também ao público que nos acompanha. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Tom. Boa noite, viu? Valeu, Obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.